Oi, quinto ano, tudo bem? Olha a tia Selene aqui de novo. Hoje eu venho trazer para vocês a nossa aula de ciências da semana, retomando aquilo que a gente começou a estudar em sala de aula sobre as massas de ar. Então hoje nós vamos estudar os movimentos das massas de ar, tá bom? Bom, as massas de ar, elas se formam com o movimento dos ventos, certo? Os ventos, eles se formam através das massas de ar, através desse movimento. E as massas de ar, elas têm pesos diferentes e elas se movimentam de formas diferentes. Durante esse movimento, vai se haver a formação dos ventos, vai acontecer a formação dos ventos. Por exemplo, o ar frio ele desce porque ele é mais pesado e o ar quente ele sobe porque ele é mais leve. E aí acontece o processo novamente. Então, nesse processo aqui, do ar quente subir e do ar frio descer, há a formação dos ventos. O que é esse ar quente? O que é esse ar frio? São as nossas massas de ar. Bom, vamos entender aqui, melhor assim, de uma maneira mais clara, como que se dá a formação dos ventos. Você vê que o movimento, ele é constante. O ar quente, ele sobe para a atmosfera e o ar frio, ele desce para o solo. E aí se deu a formação dos ventos. Então, o que é vento? Vento é o ar em movimento e a sua velocidade varia de acordo com o deslocamento das massas de ar. Então, a velocidade do vento, vai depender do movimento dessas massas de ar, da velocidade que ele sobe e da velocidade que ele desce. Sendo assim, os ventos podem ser classificados, ou seja, eles recebem nomes. Primeiro, brisa. A brisa é aquele ventinho gostoso, aconchegante que a gente sente no rosto. Então, ele é um tipo de vento muito fraco. A gente fala até na brisa marítima, quando a gente está na praia, Aquela sensação gostosa. Às vezes, quando está muito calor e passa aquele vento gostoso pela nossa casa e a gente sente, ou quando você está embaixo de uma árvore, isso é a brisa. É um vento suave, um vento gostoso de se sentir. Aí nós temos o vento fraco. O vento fraco é aquele que mantém as árvores sempre balançando, ou seja, ele é constante e a sua velocidade fica entre 20 km e 40 km por hora. Esse é o vento bom para você soltar a pipa, para você perceber o balanço das folhas das árvores, para você secar uma roupa, para você tomar um solzinho, porque tá aquele vento gostoso. Ele não é muito forte, ele é um vento fraco, mas ele é um pouquinho mais forte que a brisa. E aí nós temos o vento forte. Olha só, ele já é bem mais forte. O vento forte, ele pode atingir a velocidade de 80 km por hora e ele é capaz de causar alguns problemas para nós, como por exemplo, queda de árvores, de placas, danificar a rede elétrica. Ou seja, aqui em Brasília, vira e mexe a gente tem reportagens sobre isso, Que caiu árvore, que danificou carros, que prejudicou casas, o muro da minha casa. Tudo isso é ocasionado pelo vento forte. Ele já é um vento capaz de causar alguns estragos. E aí nós temos os ventos fortes e circulares, Já é bem mais forte do que aquele anterior, certo? Quando que esse vento ocorre? Ele ocorre quando as massas de ar quente elevam-se verticalmente até as camadas mais altas da atmosfera. Elas podem ficar cada vez mais pesadas e elas começam a girar em alta velocidade, maior do que 120 km por hora, causando tempestades violentas. Aí aqui já é bem mais grave. Aqui no Brasil a gente teve alguns exemplos disso em algumas regiões marítimas, mas são muito pouco. Acontece mais lá para o lado do Japão, para o lado lá dos Estados Unidos, na América Central. E o vento forte, ele pode ser classificado em ciclones ou ciclones tropicais, furacões, tufões ou tornados. Vai depender do local onde ele acontece, em que região do mundo ele aconteceu. Bom, os ciclones. Os ciclones ou ciclones tropicais, eles são tempestades que se formam sobre os mares.
onde a temperatura da água fica em torno de 27 graus. Dependendo do lugar onde ele se forma, eles podem receber nomes diferentes. Porque, olha só, o ciclone ou ciclone tropical, ele vai poder ser chamado de tufão, né? Ou outro nome que a gente vai ver mais na frente. Observa aqui, ó, a formação dele é na área marítima, e daqui ele se desloca para a terra, para o continente, causando bastante estragos. Bom, se o ciclone se formar sobre os mares da América Central, olha aqui, ó, Cuba, né? Se formar aqui sobre a América Central ou aqui nos Estados Unidos, ele vai receber o nome de furacão. Olha como ele é violento, né? Então, se ele se formar aqui na América Central ou nos Estados Unidos, ele vai ser chamado de furacão. E aí, ele pode ir até a parte terrestre e causar alguns estragos. Já se o ciclone se formar, olha só, já fomos lá para o outro lado do mundo. Se ele se formar sobre os mares do Japão, olha aqui o Japão, ó, pequenininho. Se ele se formar aqui, ó, pertinho dos mares do Japão, ou aqui da Indonésia, olha aqui a Indonésia, outra ilha, ele vai receber o nome de tufão. E os tornados? Os tornados já são mais violentos do que os ciclones. Os tornados se formam de repente, do nada, assim, do nada começa um tornado. Quando que eles se formam? Quando duas massas de ar em alta velocidade, ou seja, a massa de ar ela está se movimentando muito rápido, só que precisa de duas massas de ar diferentes. Precisa de uma massa de ar quente e úmida e outra fria e seca. Então, elas vão se encontrar. A massa de ar mais quente é violentamente levada para cima e uma grande tempestade se forma, né? Aí tem a questão do F5, né, F1, dependendo da potência do tornado, eles recebem outros nomes. E os rios voadores? Bom, vocês já ouviram falar? Tem muita gente que fala, quando você pergunta assim, qual é o maior rio do mundo? Tem gente que fala que o maior rio do mundo é o rio da Amazônia, tem gente que fala que o maior rio do mundo é o rio Nilo, mas, na verdade, os maiores rios do mundo são os rios voadores. Rios voadores formados por massas de ar. Eles não estão aqui na nossa superfície, não. Eles estão sobre a nossa cabeça. E aí vocês vão conhecer um pouquinho sobre os rios voadores. O que são, como são e o que eles fazem. No livro de vocês tem um texto de 2 páginas só sobre os rios voadores, onde vocês vão estar lendo e conhecendo melhor, porque lá está numerado passo a passo, ó, do 1 ao 6, como que é a formação desse rio voador. Então, os rios voadores são cursos de águas aéreos, ou seja, estão sobre a nossa cabeça, que nascem no Oceano Atlântico, ou seja, lá no nosso oceano, né? Nos oceanos lá do Brasil, e chegam à Amazônia através dos ventos. Lá a umidade chega às nuvens e chove. Depois os rios voadores batem na Cordilheira dos Andes e descem para o sul e o sudeste. Os rios voadores, eles são tão importantes para a região centro-oeste que se não existisse esse processo, aqui seria um deserto. Bom, olha aqui, ó. Na prática, como é que funciona? Então, começa aqui, ó. Primeiro, a água do Oceano Atlântico evapora. Olha ela formando aqui a massa de ar, né? Então, ela evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens. Essas nuvens, elas são levadas pelos ventos lá para a floresta amazônica, né? Então, aqui, ó, subiu a massa de ar, formou as nuvens, né? Subiu aqui, a água evaporou, formou a massa de ar, que são as nuvens, foi lá para a floresta amazônica. Quando chega aqui na floresta amazônica, essas nuvens carregadas, elas vão chover sobre a floresta. Então, elas chovem bastante sobre a floresta. E aqui acontece a evaporação das plantas, das árvores, né? Retornando, né, essa água para as massas de ar. Então, a água que se acumulou no solo e nas árvores, ela vai evaporar de novo. Vai fornecer água para a formação de nuvens novamente. Essas nuvens vão caminhar aqui, ó, tá vendo a Cordilheira dos Andes aqui, ó? Isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Então, essas águas vão caminhar, as nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões. E seguem viagem pela América do Sul, pelo restante da América do Sul.
Agora vocês têm um vídeo, né, Brasil Selvagem Biomas, vocês podem encontrar ele também lá no YouTube, e no YouTube tem bastante coisa interessante sobre rios voadores, é só vocês procurarem. Pode dar o próximo, tia Laila. Próximo. Bom, finalizando a nossa aula, né, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença lá das massas de ar, né, o que elas formam, a diferença entre os tipos de vento, né? E aqui nós temos as atividades do livro. Vamos colocar em prática o que aprendemos desenvolvendo as atividades no livro, páginas 22 a 31. Você vai ler os textos, você vai sublinhar os conceitos e você vai responder as atividades propostas. Não se esqueça de ler e de sublinhar, é muito importante, porque quando você estiver lendo, você vai recordar tudo que a Jacilene passou aqui para você, tá bom? Até a próxima aula, um abraço!